Hoje quero falar-te sobre graça. Normalmente entendemos graça no contexto de misericórdia, de perdoar alguém, ou seja, perdão, mas graça na Bíblia é muito mais do que isso. Fala-se frequentemente de graça comum, ou seja, a razão pela qual Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Mateus 5,45. E poucos se percebem que, se lhes vai bem na vida, seja com saúde ou com prosperidade, isso depende apenas desta graça comum de Deus, que permite que se lhes chova em cima na sua vida, apesar da sua indiferença para com Deus. É espantoso. A graça comum impede que Deus destrua o mundo, apesar do pecado da humanidade. Mas ela não é suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Para isso é necessário graça especial, graça salvadora. É a outorga de bênçãos espirituais e eternas a criaturas culpadas e indignas, que não só não têm mérito em si próprias, mas pelo contrário merecem o inferno, assim nas palavras de um velho pregador. Também se distingue entre a vontade geral de Deus, que quer que todas as pessoas sejam salvas, 1 de Timóteo 2,4, e no entanto muitos se perdem. A palavra ali de querer é telo, que significa um desejo ou uma intenção. E a vontade absoluta de Deus, o seu chamado efetivo. Por exemplo, em Mateus 11:28, chama Jesus: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos." E no versículo anterior ele diz que só se reconhece o Pai se o Filho o querer revelar. E a palavra aqui por querer é boulomai, que significa plena determinação, uma eleição. Paulo chama-lhe apenas graça transbordante, em Romanos 5:20. Em primeiro lugar, é uma graça que cobra, que perdoa, ou seja, que torna justo, que justifica. Primeiramente, graça leva ao arrependimento, mas não maliciosamente, apenas para que nos possa tornar justos. A justificação é uma declaração de Deus na vida do pecador, depois de dar um coração novo ao que está morto em pecado, o qual lhe permite, em primeiro lugar, arrepender-se do seu pecado e, em segundo lugar, crer na morte de Jesus em seu lugar. Deus aí declara-o justo. É uma troca. Jesus pagou pela sua injustiça na cruz e Deus dá-lhe da abundância da graça o dom da justiça. Romanos 5:17. E em segundo lugar, é uma graça que fortalece, que torna santo, que opera santificação. Em tempos passados o nosso coração era egoísta, o que produz o pecado. Mas agora o nosso coração não está mais voltado para nós, mas para com Deus e para com os outros. E quando surgem os nossos velhos costumes, a graça ajuda-nos a mortificar o pecado. A graça ensina-nos a viver calma, justa e piedosamente, negando a impiedade e os desejos mundanos, diz Tito, capítulo 2, versículo 12. O Romanos 5:21 diz: "Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor." Agora, se a graça governa, está no trono, e o detentor do trono é soberano, daí o trono da graça, em Hebreus 4:16. A graça de Deus é soberana. Deus exerce-a e dá a quem Ele quer. É gratuita, porque ninguém a pode comprar. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, diz Romanos 3:24. E quantas vezes nós queremos ajudar a alguém, mas faltam-nos os meios necessários, seja a força, o dinheiro, a saúde, o tempo. Com Deus é diferente. Se Deus tem misericórdia e ama alguém e quer salvá-lo, Ele tem a sabedoria suficiente para o fazer. Não importa quão impossível seja, porque ao mesmo tempo Deus tem todo o poder à sua disposição para o operar.
A graça é a expressão de todos os meios de Deus em ação. E a Bíblia pinta-nos um quadro de quão impossível é a condição de cada um. Estamos mortos na sepultura dos nossos pecados, seduzidos por Satanás, manipulados por sentimentos e pensamentos, sem esperança no mundo, sem Deus, amaldiçoados à morte e à ira, diz Efésios 2, 1-3. Quão desesperante é a nossa situação. Precisas tu de graça? Talvez já desististe. A tua situação é demasiado impossível. O teu pecado é demasiado forte e o teu caráter demasiado fraco. Mas neste momento Jesus vem ao teu encontro. O que é que dizes à graça que Ele te oferece? Em Hebreus 4, 15 e 16 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não pudesse ter piedade das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo da forma semelhante a nós, mas sem pecado. Portanto, entremos para obter misericórdia e encontrar graça para uma ajuda oportuna. Mas na realidade eu tenho más notícias, porque graça não é para os fortes, nem é para os nobres. Graça é para os fracos, para quem fracassou. Para os religiosos é um tropeço, e para os orgulhosos é apenas loucura, porque graça não faz festinhas ao nosso ego. Ela coloca o moralista na mesma posição horrível que o perverso e olha para o religioso da mesma forma que o descrente. A graça proclama que nada nem ninguém nos pode salvar a não ser a graça própria. E na Bíblia ninguém escreve tanto sobre graça como Paulo, porque ninguém aprendeu mais sobre ela do que ele, seja como não cristão quando ainda se orgulhava da sua religiosidade, onde ninguém se podia comparar com ele, hebreu de hebreus, fariseu, segundo a lei, irrepreensível, diz Filipenses 3, 5-6. Mas chegou o dia onde ele caiu do seu cavalo alto e percebeu quão fraco e cego é confiar em qualificações próprias. Ele precisava de graça. Igualmente depois, mais tarde, quando ele se tornou o mais célebre entre os apóstolos, ele tinha aquela uma coisa que sempre o incomodava, que continuamente o vencia e o envergonhava no íntimo, no secreto. Algo que não vai com um grande homem de Deus. Quando ele chegou ao fim das suas possibilidades, Deus apenas lhe diz: a minha graça te basta, porque a minha força é aperfeiçoada na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Noutras palavras, a minha graça é suficiente para ti, pois a minha força chega à maturidade ou alcança o seu objetivo, a meta, através da fraqueza. Mas não é uma graça barata. Ela é forte porque a sua essência é a própria essência de Deus. E Deus não é um avô enfraquecido que não pode já fazer nada mais que apenas perdoar. Graças a Deus pelo seu perdão, a qual a sua graça também contém, mas os meios de Deus são tão infinitamente poderosos como Ele próprio. E Ele pode ajudar-te, não importa a tua situação. Vem hoje a Ele. Sim, Deus é omnipotente, mas sabias que há algo que Deus não pode fazer? Deus não pode rejeitar ao humilde, quebrantado e arrependido que vem a Ele. Porquê? Porque Deus não se pode negar a si próprio. Deus não pode negar a sua graça. E Jesus diz em João 6,37: quem o Pai me der, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei.